tema da nossa lição hoje é: a lâmpada arderá continuamente. A lâmpada arderá continuamente. Na lição de hoje nós estaremos estudando alguns elementos muito importantes para a vida do cristão nos dias de hoje. Nós estaremos estudando aqui sobre a luz, sobre o azeite. Dois elementos que nós somos desafiados diariamente por Deus a sermos luz e sermos azeite, sermos combustível para a lâmpada, para o candeeiro, para o candelabro. O textuário eu quero repetir com a igreja, está lá em João 8:12 da nossa lição, que diz assim, se você está sem sua Bíblia, pode acompanhar aqui à frente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que coisa maravilhosa nós sabermos que Jesus é a nossa luz. Que coisa maravilhosa nós sabermos que Jesus é a luz que ilumina todo este mundo. E como verdade prática, a lição nos propõe o seguinte: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, nós vamos ver isso aqui agora, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então perceba, meu irmão, que nós somos convidados e desafiados por Deus para sermos também luz aqui neste mundo. Quando Jesus termina a sua missão aqui na terra, é estabelecida oficialmente a igreja dele. Para que a igreja foi estabelecida? Para continuar a resplandecer a luz que até então era oriunda de Jesus. Então eu e você somos desafiados a sermos agentes que levem luz para as pessoas que estão nas trevas. Amém? Bom, eu trouxe aqui algumas imagens. O estudo de Levíticos é um estudo bastante histórico, porque nos leva ao comportamento da igreja na época de Moisés, na época do Antigo Testamento. E hoje nós estaremos estudando de um objeto, de um elemento que tem muita importância para nós nos dias de hoje. E é um objeto que fazia parte do tabernáculo, do antigo tabernáculo. Nós estaremos estudando hoje a figura do candelabro. Já vou mostrar para vocês o que é o candelabro. Mas para a gente ter uma ideia geral, aqui eu coloquei aqui uma imagem simbólica de um tabernáculo à época de Moisés, à época do Antigo Testamento, onde vocês podem observar que o povo de Deus era um povo nômade, era um povo que não se fixava em um lugar definitivo. Ele estabelecia sua moradia conforme Deus determinava. E aonde o povo de Deus se estabelecia, o tabernáculo ia junto. Então, este retângulo, esse quadrilátero aí no meio, é um exemplo de um tabernáculo, onde há algumas partes, algumas peças importantes. Tem o átrio, que é como se fosse todo esse espaço que vocês estão vendo aí. Tem um objeto chamado altar de sacrifício, que eu não vou entrar aqui porque não é objeto da nossa lição. Tem o lavatório, que era onde as pessoas chegavam e simbolicamente se lavavam para entregar a oferta a Deus, para limpar das impurezas. Tem o lugar santo, que era onde ficavam os principais objetos. Tem, dentre esses objetos que ficam no lugar santo, tem a mesa do pão da presença, ou mesa do pão da proposição, que será objeto da nossa próxima lição. A lição de número 12 trará o estudo
sobre a mesa do pão da proposição e o que isso representa para nós. Tem o altar de incenso. E tem aqui, meus irmãos, o objeto da nossa lição de hoje, do nosso estudo de hoje, que é a menorá, ou também chamado de candelabro, ou também chamado aí por alguns de candeeiro, de candeia, ou simplesmente lâmpada. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro elemento que Deus criou na terra foi a luz. E ao longo da Bíblia, nós sempre estaremos vendo a luz, o elemento natural luz, tendo uma aplicação muito séria, muito profunda para nós cristãos. Tanto é verdade que nós acabamos de ler aqui em João 8,12, que Jesus, Ele mesmo, se declarou e se intitulou como a luz do mundo. É ou não é para nós considerarmos este elemento como algo importante? Em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz e houve luz. Sem dúvida que era um símbolo naquela época e continua sendo um símbolo para nós de muita importância, porque Deus não quer que seus filhos estejam nas trevas. Estudando essa semana este assunto, eu li algo interessantíssimo, que diz que o único momento que o cristão pode se dar ao direito e ao luxo de ficar nas trevas, pastor Carlos, é a hora que ele está dormindo, é a hora que ele está descansando, que ele fecha os olhos e descansa. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que enquanto nós estamos descansando, o Senhor está velando e cuidando dos seus. Fora este momento que nós estamos de olhos fechados, toda vez que nós estivermos com os olhos abertos, o Senhor quer que nós estejamos debaixo da luz dele. Amém? Bom, então deixa eu explicar para vocês o que é este candelabro. E eu trouxe uma imagem aqui interessante. Essa imagem é real. Ela está lá em Jerusalém, tá certo? Próximo ao muro. E este objeto é um legítimo candelabro, que procura reproduzir ao mais próximo possível da literalidade que o texto sagrado diz que ele é. Este candelabro, ele já está feito, já está preparado, e o povo judeu já tem ele como sendo um objeto que será colocado quando o templo será restaurado, quando o Senhor Jesus vier para reinar aqui na terra. Este candelabro já existe. E deixa eu contar um pouquinho para vocês do que é este candelabro. Mas antes, eu quero que você abra sua Bíblia. É importante você ler comigo um texto. Lá em Êxodo, capítulo 25. Se você quiser acompanhar, abra aí rapidinho. E eu vou ler aqui, porque nós precisamos ter a compreensão do que o texto sagrado nos remete ao conceito, à ideia do candelabro. Êxodo 25, do versículo 31 ao 40, diz assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele,
e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com que as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, meus irmãos, o texto sagrado nos mostra a riqueza de detalhes que Deus determinou que fosse esculpido, que fosse elaborado este objeto. E há algumas coisas interessantes que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Como nós lemos aqui, o candelabro, ele era todo esculpido em ouro puro. Era uma peça só. Nós acabamos de ler que ele deveria pesar cerca de 1 talento, que corresponde isso a 30 a 35 quilos de ouro puro. Alguns estudiosos aí estimam que o tamanho dele era mais ou menos aproximado, para dar toda esse desenho dessa projeção, ele deveria ter mais ou menos 1,65 m de altura por 1 metro de comprimento, de uma extremidade à outra. Então nós não estamos falando de um objeto que caiba aí em cima de uma mesa ou com um adorno qualquer. Era algo que realmente foi projetado para que promovesse a iluminação interna de todo o candelabro. O candelabro, meus irmãos, não sei se vocês prestaram atenção no que nós lemos aqui, ele tinha 7 lâmpadas que eram acesas através de um único pavio que era embebecido de azeite. Então deixa eu te falar uma coisa, o azeite era o combustível da luz que era fornecida pelo candelabro. O candelabro tinha uma função vital dentro do tabernáculo, porque ele ficava, para quem entrava dentro do Santo dos Santos, ele ficava do lado esquerdo de quem entrava, era o segundo objeto, e acreditem, era a única iluminação que existia dentro daquele recinto sagrado. Nós vamos ver aqui que há uma simbologia muito forte que liga o candelabro, em primeiro lugar, a Jesus e depois à igreja. E também ao Espírito Santo. E eu creio que nessa manhã, se algo de novo não ser colocado no nosso coração, algo de renovo Deus trará para nós nessa manhã. Há uma palavra, há algo muito forte vindo da parte de Deus para os nossos corações, e eu peço que você se concentre ao máximo aqui, porque o Senhor está falando conosco nessa manhã. Meus irmãos, quando nós dizemos, quando o objetivo do candelabro era ser a única fonte de iluminação para dentro do tabernáculo, há um simbolismo para nós nos dias de hoje, que representa que Cristo deve ser também para nós, para a sua igreja, a única luz que nós sejamos dependentes. Amém? Assim como o candelabro era a única fonte de luz para o tabernáculo, Jesus, para nós nos dias de hoje, deve ser a única fonte de luz pela qual nós possamos depender. Só que a igreja também é chamada de luz do mundo. A lição nos apresenta essa proposta, que a igreja é chamada também de luz do mundo. Porque como eu falei aqui agora há pouco, quando Jesus termina a sua missão na terra e ele volta aos céus, ele deixa a igreja aqui na terra com a incumbência e com a responsabilidade de sermos luz para quem ainda está nas trevas. E é por isso que uma das últimas palavras de Jesus aqui, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, buscando este mandamento para a ideia da luz. O que é que isso representa? Igreja, você é luz, vá e irradie a sua luz
aonde as trevas ainda não a conhecem. E você precisa sair daqui nesta manhã entendendo que você faz parte da igreja, você faz parte deste ministério, você faz parte desta responsabilidade de ser luz para quem ainda está nas trevas. Amém? Uma coisa interessante também que Deus determinou: o candelabro tinha que estar aceso continuamente. Daqui a pouquinho eu vou entrar na ideia do azeite e nós vamos entender como que isso se aplica para nós nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, voltando aqui ao simbolismo do candelabro, as hastes, elas eram 7 lâmpadas. A lâmpada central ficava ligada numa haste central e simbolicamente representa que a coluna central representa Cristo e as 6 colunas laterais, 3 de cada lado, representam a igreja. Simbolicamente, apenas a título de simbolismo, 7 é o número da perfeição. 6 é o número que remonta ao homem. Deus criou o homem no 6º dia e depois descansou. Só que nós somos exortados a buscarmos ser santos e perfeitos como Cristo foi. E isso somente é possível se nós estivermos com Jesus conosco. Porque 6 somente vai chegar a ser 7 se tiver um, que é a coluna central, que é Cristo Jesus. Há todo um simbolismo, há toda uma representação por detrás do candelabro. Estas hastes que vocês estão vendo aí, elas eram ocas. Elas eram feitas por ouro puro, mas elas eram ocas por dentro. Por quê? Porque era onde passava o pavio para que o azeite promovesse aí a combustão e a energia, a luz aparecesse. E o azeite, meus irmãos, ele representa para nós algo muito importante, porque o azeite nos remete à presença e à pessoa do Espírito Santo de Deus. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o que nós precisamos entender nesta manhã. Mas para finalizar aqui sobre o simbolismo e o que esses elementos aí que nós lemos no texto representam para o candelabro, o texto fala também que tinham 10 cálices, 6 nas hastes e 4 na coluna, que o cálice tinha o formato de uma amêndoa, que era uma espécie de um copo, onde se colocava o azeite, mas havia um propósito para isso. Já naquela época, o cálice, sobre a forma de uma amêndoa, representava que um dia aconteceria o sacrifício de Cristo, e que na cerimônia final da ceia do Senhor, o cálice, quando Jesus faz a ceia com seus discípulos, é uma referência nítida ao sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. O interessante, meus irmãos, que a amêndoa, que o Senhor determinou que o cálice tivesse a forma de uma amêndoa, a amêndoa, curiosamente naquela região, é a primeira planta, é a primeira árvore que floresce na época da primavera. É a primeira que floresce e é a primeira que dá fruto. Isso nos remete à ideia de que nós precisamos sempre estarmos produzindo bons frutos para Deus, boas obras para Deus, e sempre estarmos florescendo e trazendo os nossos frutos, as nossas primícias, com prioridade absoluta para o Senhor. Quando a Bíblia fala maçaneta, no hebraico a palavra maçaneta liga a grinalda, liga a casamento. E o candelabro tem também um intuito de estar sempre lembrando ao povo de Deus que um dia o noivo viria e resgataria a sua igreja. Naquela época eles não entendiam isto, porque eles viviam ainda na lei de Moisés, mas já havia uma profecia do Messias ali, que um dia haveria um casamento, que as bodas chegariam, que o noivo viria para buscar a sua igreja. Meus irmãos, como que a palavra de Deus é perfeita?
como que tudo se encaixa com a mais absoluta perfeição e previsão. As coisas de Deus não são soltas ao ar, não são soltas ao alento. Tudo de Deus é preciso, é previsível, e nós podemos contemplar aqui que em um único objeto dentro do candelabro há toda a predição e o estabelecimento do amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Em um único objeto nós podemos extrair todas essas bênçãos. E um outro aspecto importante é que cada haste do candelabro formava parte de um todo, sendo que o candelabro ficaria incompleto sem qualquer uma delas, ou caso uma delas faltasse. Com isso, podemos dizer que a morte de Jesus não teria valor algum e também nenhuma finalidade ou propósito se esta não produzisse uma geração de pessoas salvas. Afinal, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Você faz parte desse candelabro. Você faz parte da igreja de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que nós lemos aqui no início, lá em Êxodo, e em Levítico 24 também, que não era o sacerdote que levava o azeite. Não eram os filhos de Arão que tinham a incumbência de sair por aí arrumando o azeite para servir de energia, servir de combustível para o candelabro. Essa responsabilidade, segundo a Bíblia, era do povo de Deus. O povo de Deus é que tinha a responsabilidade e a imbuência de levar o azeite e entregar o azeite lá no tabernáculo. Como que era esse azeite? Deixa eu explicar para você, preste atenção aqui. O azeite, ele vem da azeitona, ele vem da oliveira, o fruto da oliveira. E há várias formas de você produzir o azeite. Mas o azeite que Deus exigia e que continua exigindo simbolicamente de nós nos dias de hoje, para que fosse servido de combustível para alimentar o candelabro, para que o candelabro iluminasse tudo ali, era o azeite puro, extraído da primeira prensa da oliveira. Então, olha que interessante. A responsabilidade de trazer o azeite para a manutenção do tabernáculo da casa do Senhor era do povo de Deus. E Deus exigia que era a primeira prensa, aquela prensa que saía o óleo puro, saía o azeite puro, é que deveria ser levado para oferta à casa do Senhor. A segunda prensa já vinha esmagada com a semente, a terceira com folha, mas o que Deus esperava do seu povo era que ele apresentasse o melhor para ele, o melhor como se fosse a primícia. Isso em vários episódios, em várias passagens da Bíblia, nós vemos esse mandamento de Deus sendo exigido de nossos filhos. O caso de Abraão com seu filho Isaque, onde ele exigiu de Abraão o seu melhor, a sua primícia. Os nossos dízimos têm essa conotação também, porque quando nós recebemos, o dízimo deve ser a primícia, deve ser o primeiro. Não precisa, Deus não precisa de sobra nenhuma, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono da nossa vida, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, mas o que Deus olha é o coração do seu filho. E fica aqui essa indagação, essa reflexão nessa manhã. Será que nós estamos procurando em todas as áreas de nossas vidas entregar para Deus o nosso melhor azeite? A nossa primícia? O nosso melhor tem sido realmente colocado à disposição do Senhor? Meus irmãos, nós é que devemos trazer o azeite para o candelabro. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa percepção muito clara.
aquele antigo mandamento que Deus determinava que o povo levava o azeite para que fosse trazido e mantido permanentemente o azeite, a luz dentro da casa dele. Deus requer isso de nós nos dias de hoje. Mas explique isso então aí, pastor, de uma forma mais clara. Eu vou explicar. Nós precisamos corrigir uma distorção que vem acontecendo nas últimas gerações, que é mais ou menos assim. Vai chegando o final de semana, você começa a orar a Deus assim: Senhor, prepara aquele pastor, prepara para que ele assuma o teu altar e traga uma palavra reveladora e que eu saia da tua casa abençoado. Amém. Ore por isso, porque todas as pessoas que fazem o uso deste altar aqui, deste púlpito, precisam e são carecedores da oração de vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa, que não é o pastor que está aqui, não é a equipe de louvor, não é ninguém que assume este local aqui, que tem a responsabilidade de trazer a bênção para você. Você também é responsável, você é parte integrante de ser um agente merecedor das bênçãos de Deus. Da mesma forma que Deus determinava que o povo levasse o melhor azeite para a sua casa, hoje nós somos desafiados, hoje nós somos exortados a trazer o melhor azeite à casa do Senhor. Repita comigo assim: eu sou responsável em trazer azeite para o candelabro. Eu sou responsável em trazer azeite para o candelabro. O candelabro somos nós somos a igreja. Candelabro é o elemento que leva luz para o mundo que ainda não tem trevas. E este candelabro somente irradiará luz para as pessoas, para os nossos irmãos que ainda não foram alcançados pela glória de Deus, se nós, igreja, trouxermos o elemento de luz que é o azeite. Meus irmãos, você deve orar constantemente e pedir a Deus que a luz dele nunca falte em sua vida. Nós precisamos e somos carecedores da graça de Deus constantemente. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O azeite, como nós falamos aqui minutos atrás, ele liga, nos leva à pessoa e à presença do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus subiu aos céus, ele disse: não se preocupem, que eu deixarei com vocês aqui o meu Espírito Consolador, e ele se fará presente na vida de vocês, porque é o Espírito Santo que nos testifica, é o Espírito Santo que é a válvula principal do nosso termômetro da fé, é o Espírito Santo que nos diz: olha, você está com pouco azeite, olha, teu azeite acabou, olha, você tem muito azeite aí, mas você não está colocando o melhor azeite para Deus. Você está colocando um azeite lá da segunda, da terceira prensa. E o candelabro, por ordem de Deus, a igreja só pode iluminar com o melhor azeite possível. Se você não quer, meu irmão, que o azeite acabe na sua vida, se você entender nesta manhã que Deus espera de você, que você traga o melhor azeite para Ele, você precisa buscar o azeite de Deus. E como nós falamos aqui, como o azeite remota a presença, a pessoa do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: Espírito Santo é relacionamento, Espírito Santo é comunhão. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Você pode estar na casa de Deus, você pode estar servindo a Deus, você pode fazer parte de uma daqueles cálices do candelabro, mas se você não estiver trazendo azeite, Deus pode ter até misericórdia e te abençoar através de um outro irmão. Mas não se esqueça e não fuja da sua responsabilidade pessoal de estar sempre buscando fazer parte do azeite. E como é que nós trazemos azeite para o candelabro?
Eu vou te ensinar aqui nessa manhã. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que nós trazemos azeite para o candelabro. Sabe como? Vivendo com Deus, andando com Deus, falando com Deus, apartando das coisas que nos afastam de Deus, ficando longe das coisas que nos tiram da luz da presença de Deus, das coisas que produzem ódio no seu coração. E com isso, quando a gente vai se apartando das coisas que Deus não se agrada, Deus vai se aproximando de nós, o Espírito Santo vai aprendendo, nós vamos aprendendo a ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. E quanto mais o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas, mais azeite nós temos a oferecer para colocar no candelabro. E quanto mais azeite você propõe a entregar nas mãos do Senhor, acredite no que eu vou te dizer, mais em posição favorável, mais em posição de destaque, o Senhor começa a te colocar, não para que você seja gloriado, não para que você seja diferenciado, não é isso, é porque quanto mais alto o Senhor te colocar, mais a tua luz vai irradiar sobre as trevas. Há pessoas aqui nesta manhã, que Deus quer fazer uma obra enorme, Deus tem um candelabro maravilhoso para irradiar através de muitas pessoas aqui. E isso só não aconteceu ainda, porque essas pessoas não entenderam que precisam fazer a sua parte, precisam trazer o melhor azeite para o candelabro. Se o Espírito Santo fala com você nessa manhã, seja sensível a Ele, porque o azeite, ele só é produzido através de nós, com a presença e a participação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E às vezes, sabe o que pode estar acontecendo? Às vezes a gente pode estar tirando o lugar do azeite dentro do candelabro e colocando outras coisas lá. O amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, deixando de buscar essencialmente as coisas do alto, conforme está dito lá em Colossenses capítulo 3. E a luz, que é o que Deus espera de nós, ela somente irradiará através de um único combustível, que é o azeite. E você sabe por que nós precisamos que essa lâmpada, que este candelabro, que essa candeia esteja acesa dentro de nós? É porque toda vez que nós nos afastamos da luz de Jesus, nós estamos suscetíveis a errar. Sabe o que significa pecar? Pecar significa errar o alvo. E quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos nas trevas, é muito provável que nós caiamos em erro, que nós erremos. Coloca a mão na sua cabeça assim, num ato de fé, coloca a mão na sua cabeça e diz comigo assim: uma coisa é o que está aqui. Não, está muito fraco. Uma coisa é o que está aqui. Agora tira a mão da sua cabeça e coloca a mão no seu coração, no seu peito. E diz assim: outra coisa é o que está aqui. Quando nós agimos com a razão, nós somos tendenciosos a errar o caminho. Mas quando nós agimos com o coração, e o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos conduz pelos caminhos do bem. Quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, quando nós seguimos a nossa intuição pelo coração, pelo que o Espírito Santo diz, nós não erramos, porque nós estamos debaixo da luz de Deus. Amém? Eu quero proclamar aqui, nesta manhã, na autoridade que o Senhor me conferiu aqui, para estar trazendo essa palavra para você, que nessa manhã, a lâmpada do teu casamento, meu irmão, não vai se apagar. Eu quero proclamar aqui, que a lâmpada do relacionamento dos seus filhos com você, ela não vai se apagar. Eu quero proclamar nesta manhã, que a lâmpada da restauração da tua vida financeira, ela vai voltar a acender. Porque você vai sair daqui nesta manhã entendendo que você precisa continuar a dar o melhor de Deus, o melhor de você para Deus. Eu quero ser um agente para proclamar isso na sua vida. Que nunca falte o azeite, que nunca falte a essência
dar luz na sua vida. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que o que está dentro de nós é o azeite puro, é aquela oferta agradável que vai chegar de forma pura e pacífica aos olhos e às narinas do Senhor? Como que a gente sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Há um local dito na palavra de Deus, um jardim, lá no pé das Montes Oliveiras, chamado Getsemane. Com certeza todo mundo aqui já ouviu falar do Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Alguém sabe? Prensa do azeite. Getsemane significa prensa do azeite. Então vamos lá. É no Getsemane que nós identificamos se o que nós temos é o verdadeiro e puro azeite para Deus. Se a gente for lembrar do episódio de Jesus, a véspera dele já ser crucificado, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras orar com seus discípulos. E naquele local, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ele chega no meio da oração e fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que Jesus queria dizer? Jesus sabia que a prensa não é fácil. Às vezes, meu irmão, Deus está permitindo que coisas aconteçam na sua vida, que circunstâncias estejam diante de você, na sua frente, para você romper. Mas não é para que você seja punido, mas é para que você, a partir daquela situação, tenha condição de extrair o melhor azeite e colocar na presença de Deus. O grande desafio de nós nos dias de hoje é sabermos enfrentar os problemas que a nós somos colocados, e não para que rompamos eles, mas para que nós entendamos como que a gente tem que sair da prensa. Deus não está preocupado com a tua prensa. Você sabe por que Deus não está preocupado com a tua prensa? Por dois motivos. Primeiro, porque Ele sabe de todas as coisas. Em segundo lugar, porque Deus nunca nos prometeu ausência de problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco em meio aos problemas. Se você um dia permitiu que Jesus entrasse no barco da tua vida, assim como está escrito lá em Marcos capítulo 4, que Jesus chamou os discípulos para saírem de uma margem e entrar na outra. Meu irmão, se Deus falou que você vai sair de uma margem e chegar na outra margem, e se Jesus se faz presente no seu barco, pode vir a prensa que for, que você vai chegar do outro lado. E Jesus continua orando, orando, orando. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus lá na frente ele fala: mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Todos nós, meus irmãos, precisamos de um Getsemane. Todos nós precisamos, em determinadas horas, de nos isolar de tudo, de buscar eu e Deus, você e Deus, Deus e você, um relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente saia dali, da prensa do azeite. Deus vai te prensar, mas Deus vai te prensar porque Ele quer que você extraia dali o melhor azeite, o puro, a primícia que é dado para Ele. Você está disposto nessa manhã a renovar com o Senhor essa aliança? Você está disposto nessa manhã a falar para Deus: Deus, hoje eu quero ir ao seu encontro no Getsemane. Hoje sou eu e você, o Senhor e eu. Eu quero estar presente no Getsemane contigo hoje, porque eu quero que o Senhor me diga, eu quero que o Senhor fale para mim se o azeite que eu estou produzindo, se tem sido o melhor. É no Getsemane que você é testado, que a qualidade do teu azeite é testado. Mas acredite, Jesus não estava sozinho no Getsemane. O Espírito Santo do Senhor se fazia presente ali com ele. E nos dias de hoje, se você resolver buscar Deus no teu Getsemane particular, você precisa entender que o Espírito Santo se fará ali presente também.
porque o Espírito Santo vela por nós com gemidos inexprimíveis perante a Deus. O Espírito Santo intercede por mim e por você a Deus. O Espírito Santo sonda os nossos corações e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Amém? Quando isso acontece, quando você se submete ao Getsemane, quando você se submete a ser provado por Deus, quando você aceita o desafio de estar cara a cara, face a face com o Espírito Santo do Senhor, a tua face é revelada, aquilo que precisa ser mudado é exposto, e o Senhor e o Espírito Santo há de te mostrar, meu irmão e minha irmã, aquilo que precisa ser melhorado, para que o melhor azeite seja entregue às mãos do Senhor. Saia daqui nesta manhã, entendendo que você é um agente que faz parte do candelabro de Deus. Nós somos o combustível da luz que precisa irradiar lá fora. Chega de ficar sempre querendo: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Só ser agente que recebe. O que nós estamos fazendo como parte da igreja para abençoar as pessoas lá fora? Seja luz, sejamos luz, busquemos da parte de Deus a melhor sabedoria possível, para que nós tragamos à casa dele o nosso melhor. Às vezes o meu melhor não é o melhor que o pastor Carlos tem, que o pastor Renan tenha para dar, que você tenha para dar. Todos nós temos algo que nós podemos oferecer à casa do Senhor. E quando isso acontece, duas coisas no mundo espiritual, elas rompem. A primeira coisa, nós somos engrandecidos pelo nome de Jesus. E o nome do Senhor é glorificado em todo o céu e em toda a terra. Meus irmãos, a lição de hoje é um desafio para nós como igreja, a continuarmos, a sermos o azeite, o combustível que faz a lâmpada arder continuamente. É por isso que o tema da lição é: a lâmpada arderá continuamente. A lâmpada arderá continuamente. Se eu e você sairmos daqui nesta manhã entendendo que nós temos parte, nós temos responsabilidade em manter a casa do Senhor viva e ativa.